Em tudo na vida a gente tem que questionar antes de ouvir o que os outros falou e concluir, porque pode não ser verdade. Checar os fatos é a nossa obrigação para chegar a uma conclusão. Não importa se na vida pessoal, profissional e religiosa que alguém tenha, como essa, 5 mentiras pregadas através da Bíblia mentirosamente por falso pastor, porque não tem fundamento bíblico. E aí, quer saber quais são? Então, eu sou Vinícius. Se inscreva no canal se está gostando. Roda aí. Você já saiu de um culto se sentindo culpado, confuso ou até enganado? Talvez você tenha ouvido algo que parecia espiritual, mas que no fundo não fazia sentido com o que a palavra de Deus ensina. A verdade é que muitas igrejas, mesmo sem má intenção, têm repetido ensinos que simplesmente não estão na Bíblia. E o pior, essas mentiras podem destruir sua fé, seu equilíbrio emocional e até suas finanças. Hoje vamos desmascarar 5 mentiras pregadas em muitos púlpitos, mas que não têm fundamento bíblico. Se você estiver cansado de religiosidade vazia e quer conhecer a verdade que liberta, esse vídeo é para você. Primeira mentira. Se você ofertar, Deus vai te enriquecer. Você já ouviu alguém dizer que se você semear uma oferta generosa, Deus vai multiplicar em 30, 60 ou 100 vezes, que vai receber de volta em dobro? Pois é, isso se chama teologia da prosperidade e não tem fundamento bíblico. Sim, a Bíblia fala sobre generosidade. Em 2 Coríntios 9, 7, Paulo ensina que devemos dar com alegria, não por pressão ou obrigação. Jesus elogiou a viúva pobre que deu tudo o que tinha, mas nunca prometeu que ela ficaria rica por causa disso. A verdade é que Deus promete suprir nossas necessidades, não nossos desejos de luxo. Filipenses 4,19 diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Mas isso não significa carro importado, mansão e conta bancária cheia. Significa que você não vai passar fome, não vai ficar sem roupa e não vai ficar desamparado. Dar ofertas é um ato de adoração e gratidão, não uma negociação comercial com Deus. Por isso, tenha cuidado com quem transforma o Evangelho em um esquema de enriquecimento rápido. Segunda mentira. Pecado perdoado não tem consequências. Essa mentira é perigosa porque distorce a graça de Deus. Sim, quando nos arrependemos, Deus perdoa completamente. 1 João 1,9 garante que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas perdão não significa ausência de consequências. A Bíblia deixa isso muito claro em Gálatas 6,7. Não se engane, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Você pode ser perdoado, mas ainda vai colher o que plantou. Olha o exemplo do rei Davi. Ele cometeu adultério com Betseba e ainda mandou matar o marido dela. Quando o profeta Natã o confrontou, Davi se arrependeu de coração e Deus o perdoou. Está lá em 2 Samuel 12,13. Mas no versículo seguinte, Deus declara que o filho que nasceu daquela relação morreria. Davi foi perdoado, mas enfrentou consequências dolorosas. E isso não diminui a graça de Deus, apenas mostra que vivemos em um mundo real, onde nossas escolhas têm peso. O perdão restaura nosso relacionamento com Deus, mas não apaga os efeitos do pecado em nossa vida e na vida dos outros. Por isso, precisamos levar a santidade a sério. Terceira mentira. Quem tem o Espírito Santo nunca fica triste. Essa é uma das mentiras mais cruéis, porque faz com que cristãos se sintam culpados por serem humanos. Quantas pessoas não escondem sua tristeza, sua depressão ou seu luto porque acham que demonstrar essas emoções é falta de fé? A verdade é que o próprio Jesus chorou. Ele chorou pela morte de Lázaro, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo minutos depois. Jesus sentiu tristeza, angústia e até pavor diante da cruz. No Getsêmani, ele disse que sua alma estava profundamente triste até a morte. Se Jesus, cheio do Espírito Santo desde o ventre, sentiu tristeza, quem somos nós para achar que não podemos senti-la? O apóstolo Paulo fala sobre aflições, angústias e até desespero. Ele não estava em pecado, nem sem fé.
só estava sendo humano. O Espírito Santo não nos torna robôs emocionais. Ele nos consola na tristeza, nos fortalece na fraqueza e nos sustenta na dor, mas não elimina nossas emoções. Tristeza não é pecado. Luto não é falta de fé. E buscar ajuda emocional ou psicológica não é sinal de fraqueza espiritual. Deus nos criou com emoções e todas elas têm o seu lugar. Quarta mentira. Quem tem fé não precisa trabalhar, porque Deus proverá. Você não imagina quantas pessoas acreditam nessa mentira. Tem gente que larga o emprego esperando que Deus faça chover dinheiro do céu e depois fica decepcionada quando a conta não se paga sozinha. A Bíblia é clara quanto a isso. Em 2 Tessalonicenses 3,10, Paulo diz: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Isso significa que Deus valoriza o trabalho. Ele mesmo trabalhou na criação e descansou no 7º dia, estabelecendo um modelo para nós. Provérbios está cheio de advertências contra a preguiça. Provérbios 6,1 diz: vá até a formiga preguiçoso, observe o que ela faz e seja sábio. Fé e responsabilidade andam juntas. Você ora pedindo o pão de cada dia, mas também trabalha. Portanto, se você tem condições de trabalhar, trabalhe. Isso não é falta de fé, é obediência à palavra. E a quinta e última mentira. Crente não pode sentir medo. Sentir medo virou sinônimo de falta de fé, e as pessoas passam a fingir uma coragem que não têm, achando que Deus vai rejeitá-las por serem honestas. Mas a Bíblia está cheia de pessoas de fé que sentiram medo. Moisés teve medo de falar com Faraó. Elias teve medo de Jezabel e fugiu para o deserto querendo morrer. Pedro teve medo e negou Jesus 3 vezes. E todos eles eram servos fiéis de Deus. O problema não é sentir medo. O problema é deixar o medo te paralisar. Coragem não é ausência de medo. É agir mesmo tendo medo. É confiar em Deus apesar do medo. E quando você sente medo, Deus não te condena. Ele te fortalece e te lembra: eu estou com você. Essas 5 mentiras têm causado estrago na vida de muitos cristãos. Elas distorcem a palavra de Deus, criam falsas expectativas e fazem com que pessoas se afastem da fé verdadeira. A boa notícia é que a verdade liberta. E se você quer ter mais conhecimento da palavra de Deus, questione sempre tudo o que você ouvir e fica com a verdade ao concluir que ela é de Deus, não do inimigo te enganando. E aí, deixe seu comentário gentil